Salve, salve, eu sou Felipe Silva e eu tô gravando esse vídeo para dar uma contextualização de como a figura do vampiro entra na literatura alemã e ganha o seu formato moderno mesmo com a novela de uma escritora chamada Isidor von Mauritius. Existe essa ideia de que a Alemanha sempre foi muito forte na tradição do horror. A gente pensa, é claro, no cinema expressionista dos anos 20, com obras tipo Nosferatu do Murnau ou Golem do Paul Wegener. De fato, a gente está vendo os alemães fazendo contribuições iniciais para um cinema que se tornou extremamente forte e ainda é vigente. Mas quando a gente para e começa a listar textos anteriores da literatura que tratam de temas como vampiro, lobisomem, fantasmas e por aí vai, a gente vê que existe um déficit muito grande. Esse déficit se expressa na dificuldade de você encontrar esses textos, em bibliotecas mesmo às vezes, porque boa parte são textos que não foram muito levados a sério nas suas épocas de lançamento, né? E que receberam uma edição só em 1800 bolinha. Então, às vezes, eles se perderam mesmo. Ninguém sabe onde tem uma cópia deles. A gente só sabe do nome desses textos. Então, essa é a primeira dificuldade. E editoras brasileiras focadas no assunto do gótico e do horror têm feito um trabalho que não está sendo feito em quase nenhum lugar do mundo, que é de resgatar muita coisa escrita na Alemanha entre 1820 e 1870, mais ou menos. Trazer traduções desses textos, traduções que só existem em português, no caso do Rauschenegg, no caso de Isidor, e trazer edições comentadas também para tentar dar um quadro, um panorama grande de como alguns temas da literatura do horror se desenvolveram. No nosso caso, a coleção Imaginário Gótico, ela começa com esse interesse, né? Ela começa lidando com dois autores alemães, e nossa primeira contribuição então para o tema do vampirismo vem justamente com Isidor, numa edição que a gente lançou em 2020 de O Vampiro do Polidori. Isidor, no caso, consta como um apêndice desse volume. Esse é um texto que você vai ter que penar muito para encontrar no original na Alemanha. Você vai ter que achar em algum sebo, né? E um dos problemas envolvidos na disponibilidade desse texto tem a ver com um enfoque muito grande dos alemães no seu cânone. Então, você tem grandes nomes consagrados, tipo E.T.A. Hoffmann, tipo Goethe, tipo Fontane, e esses autores, eles determinam as grandes tendências da época. Gente que está escrevendo ao mesmo tempo e foge um pouco dessas tendências ou temas, geralmente são relegados a uma categoria da literatura trivial. Eles são um termo técnico só para isso, trivial literatura. E basicamente falar de literatura trivial é falar de uma literatura que é artisticamente inferior aos grandes nomes que você já conhece. E é aquela velha história, né? Se você tem um autor como Schiller, que já é um cara consagrado, e em certo momento ele escreveu um poema na privada, bêbado, amassou esse poema e jogou na gaveta, alguém vai achar esse poema 200 anos depois e vai ter a paciência de lidar com esse texto, de fazer uma exegese, de contextualizar a produção desse texto e vai escrever a respeito disso porque já sabe, é de alguém que escreveu coisas boas. Tá? Só que o oposto vai ocorrer quando você tem um autor que já desde o começo de sua carreira, na época que escreveu, foi taxado como um autor trivial. Porque os seus professores, os professores de seus professores e por aí vai, já não dão atenção a essa pessoa e não vão ter a mesma paciência para lidar com os textos dela. E foi justamente o que aconteceu com Isidor. É um caso muito estranho porque a gente só tem esse nome nos textos que ela assina, né? Um nome masculino, que era comum na França da época, que só se lançava em revistas literárias, não lançava grandes livros até o final de sua carreira. Então, por isso, nunca se consagrou como autor devidamente. A gente, desde a primeira edição que a gente lançou dessa tradução, a gente começou a pesquisar e ir atrás de quem era essa pessoa tão esquisita, né? Com nome estrangeiro, sem sobrenome, escrevendo em alemão. E a gente descobriu umas coisas interessantes que trazemos nessa segunda edição de O Vampiro de Polidori. Primeira coisa, Isidor era uma mulher. Era provavelmente uma nobre chamada Charlotte von Mauritius, que escrevia de uma cidade minúscula chamada Zerbst, no reino de Anhalt. E o contexto, o fato de ela escrever sob pseudônimo não a tornava um caso incomum, porque segundo estudos de sociologia da literatura sobre essa época, 34% das mulheres ativas nas letras na Alemanha e na Áustria escreviam também sobre pseudônimos masculinos para serem levadas a sério, para conseguirem ser lançadas.
E o caso de Isidore, uma pessoa escreveu basicamente 2 décadas sem revelar a sua identidade. Então tem toda essa história dessa pesquisa que a gente foi feito, com a base documental que a gente usou, os arquivos que pesquisamos, jornais também que consultamos para chegar a essa conclusão. Tá? Você vai achar isso num prefácio que começa na página 225, eu não vou me repetir aqui, mas a grande tese por trás disso é que Isidore funciona como uma espécie de elo perdido de uma literatura vampírica mais antiga, da época do romantismo, e uma literatura vampírica moderna, propriamente dita. Porque antes dela escrever, vampiros eram um assunto secundário no romantismo, sempre restrito a um campo da mitologia e da superstição. Porque a rigor o vampiro era o Draculaca, né? Aquela parte, aquele produto da superstição camponesa de países dos Balcãs. E um narrador de histórias de vampiros como Gottfried Rauschneck, que está escrevendo em 1820, por exemplo, ele vai pegar esse tema, e só que ao mesmo tempo ele sempre vai apresentar esse tema como um produto de um passado imemorial, como um produto de uma mentalidade supersticiosa. Ele não vai colocar ele na contemporaneidade. Então boa parte de histórias de vampiro até então se passam na Idade Média ou na Antiguidade, né? E sempre sob a sugestão de que a realidade naquela época era construída de forma diferente. Né? O sobrenatural era algo palpável, as pessoas todas acreditavam no mundo sobrenatural, e portanto o imaginário que eu como autor tenho que usar para expressar esses temas, ele pode ser sugestivamente sobrenatural, faz parte do jogo da ficção, vamos dizer. Então isso tudo é parte também de uma tradição muito cara aos alemães do romantismo, que é a tradição de resgate do folclore de diferentes países. E diferentes autores têm diferentes atitudes perante esse estatuto sobrenatural. A gente pensa os irmãos Grimm, por exemplo. Eles pensam que essa coisa toda do sobrenatural é parte da imaginação infantil, então eles vão resgatar essas histórias do folclore num formato infanto-juvenil, vamos dizer, para usar um termo mais recente, né, em que o mundo é povoado por criaturas mágicas da floresta, por trolls, por fadas e por aí vai. Só que existe uma outra leva do romantismo, principalmente o romantismo tardio, que julgava esse mundo encantado como ideal. Na verdade, o nosso mundo árido, pelo conhecimento científico, né, e pela política, pela grande política, é um mundo que precisa ser reencantado. Então eles têm essa atitude um pouco passadista, e eles vão propor esses temas mitológicos como interpretações válidas da realidade. E, lógico, aqui a gente está falando de 1890, mais ou menos, e que é uma época que o esoterismo está voltando com tudo, que você tem movimentos neopagãos, a teosofia, né, está ganhando suas bases teóricas, e vários autores dessa época vão pegar esses temas como formas privilegiadas de enxergar o mundo, e propor que nós como leitores temos que ter um olhar aberto ao sobrenatural, à possibilidade do sobrenatural. Né? Mas aqui a gente está falando de 1830 ainda, o movimento da Isidore ainda é seu primeiro romantismo, que ele se pensava como um movimento munido de um empenho de mapear as culturas originais da Europa, né, de cada país, antes de o cristianismo vir e antes da aristocracia se estabelecer e defender uma cultura neoclássica universal. Então a visão de vários românticos era que todo esse neoclassicismo da aristocracia francesa, principalmente, acabou terraplanando tudo que havia de original nas culturas europeias, e era um momento então de você resgatar e reencenar mitos fundadores e conhecimentos fundadores de cada região. Havia-se de descobrir o caráter dos povos, né? E a Isidore entra aí como uma inovadora, porque com poucas exceções, até ela quase nenhum vampiro saía dessa região da mitologia. E a Isidore traz o vampirismo justamente para o mundo contemporâneo. Ela tem uma cena inicial em que você tem amigos que acabaram de sair de uma ópera, eles estão enchendo a cara num bar, e eles estão comentando essa ópera, que sugestivamente é uma ópera que trata do tema do vampiro, e eles começam a soltar alguns nomes, eles falam de Byron, eles falam de Marschner, que era um escritor de ópera que já tinha escrito algo sobre vampiro, hoje em dia não é mais tão lido, né? E é como se a Isidore estivesse colocando nessa cena inicial uma afirmação categórica de que eu reconheço que existe uma tradição vampírica incipiente, eu conheço os textos fundadores dela,
E eu estou aqui me propondo, então, como alguém que vai se ancorar nessa tradição e que a partir desse momento da narrativa vai trazer uma inovação para ela. E dito e feito, é o que ela faz. Ela trata, então, da figura do Félix, que vai ser o nosso protagonista, que é um jovem que está nessa ópera e ele se apaixona, tem um amor meio platônico, repentino, por uma mulher que está do outro lado da casa de ópera, né? E a gente fica sabendo que depois daquela noite da bebedeira tem uma briga, acontece uma coisa esquisita aqui, mas depois daquela noite ele realmente encontra essa mulher e ele começa a flertar com ela e aparentemente eles têm um relacionamento. E isso leva ele à perdição, né? Que é um motivo comum do romantismo, vamos dizer, só que ele vai se isolando um pouco dos amigos, ele se deprime, ele mal sai do apartamento dele, e em certo momento ele de fato some, desaparece. O resto da narrativa explica como os amigos dele tentam então encontrar ele, e vira uma coisa meio detetivesca, vamos dizer, de busca por essa alma perdida, que é o Félix. E um dos amigos entra no apartamento dele e vê que ele deixou um calhamaço, um manuscrito gigante, cujo título é sugestivamente, eu leio aqui, O Vampiro, uma visão. E esse é o momento em que a autora ela abre uma narrativa, você tem então um texto vampírico aos moldes do romantismo, que se passa na Idade Média, que se passa nesse mundo de mitologia em que o sobrenatural é aceitável, né? E os amigos eles vão começando a ficar encafifados e entender que aquela mulher ela tem alguma coisa a ver com vampirismo, pelo menos na mentalidade insana de Félix, e que o sumiço dele tem a ver com esse relacionamento que ele tem com uma vampira, né? E a gente vai reconhecendo então algumas figuras como o homem que acompanha essa mulher, como uma figura que é sugestivamente um vampiro clássico, né? Um homem mais velho. E a Isidore então ela tem essa grande sacada de nunca entregar para você se o sobrenatural é real ou não. Se o Félix simplesmente se perdeu na vida por algum motivo, sei lá, foi perseguido por esse homem que acompanhava a amada, ou fugiu com ela para algum canto, ou se realmente ele foi devorado por sanguessugas sobrenaturais, ela nunca vai te entregar o ouro, né? Mas a todo momento ela está propondo esse tema como um criador de tensões dentro da narrativa, e você tem que estar disposto a aceitar a possibilidade do sobrenatural. Então o sobrenatural desse texto mitológico acaba vazando para o mundo contemporâneo de Isidore e dos seus leitores históricos, né? E ele sugere que a humanidade está sendo caçada seletivamente por vampiros que souberam se modernizar. Eles não são mais os vampiros dos contos da Romênia antiga, que eram monstros que simplesmente devastavam vilarejos inteiros, tacava fogo e comia todo mundo. Mas antes eles são seres que souberam se misturar na sociedade e que caçam sorrateiramente e que se valem de sugestão, de sedução e do exercimento de fascínio para conseguir suas presas. Então aqui a gente já tem um exemplar muito claro do vampirismo moderno, que a gente vai ver se repercutir na figura do Lestat, por exemplo, na Anne Rice, na Carmilla e vários exponentes cinematográficos. Vou deixar algumas sugestões de literatura aqui sobre esses temas que eu elenquei. Então, esse é um texto bem clássico do Max Lüthi, das Europäische Volksmärchen, que trata dessas manifestações folclóricas na literatura europeia, começando com os alemães, só que indo depois para os Eventyrets da Escandinávia, para os russos, para o pessoal dos Balcãs e por aí vai. Ele mostra que essa busca por uma identidade nacional, por uma mitologia fundadora de cada nacionalidade, é parte de um movimento político, desenvolvimento dos estados nacionais do século XIX, né? Mas também algo que é parte do romantismo como um movimento global. E é um belo livro. A gente tem essa mesma história sendo contada num livro que saiu em português, do Peter Burke, saiu pela Companhia das Letras e tem o título Cultura Popular na Idade Média, Europa 1500 a 1800. E já na introdução desse livro você tem um tapa na cara assim, de referência de como o tema, a busca pelo folclore foi o começo de uma nova cultura do nacionalismo. O Burke está escrevendo como historiador político aqui, né? Ele está pensando no desenvolvimento dos nacionalismos dos estados nacionais e não da literatura, mas ele mostra muito bem como a cultura e a política se mesclaram nessa época de forma a alterar toda a história do mundo. Super interessante. E o último livro que eu queria recomendar é uma tese, na verdade, da Susanne Kort, chama Sich einen Namen machen,
e ela estuda justamente por que autoras alemãs e austríacas de 1700 a 1900 optaram pelo anonimato. E ela faz um estudo estatístico muito detalhado que chega a esse número que eu mencionei, né, de 34% das autoras terem que recorrer a pseudônimos para sobreviver no mercado editorial. É um trabalho de fôlego super bem feito. Isso é uma coisa que vocês acham por aí na internet. Então é isso e muito obrigado.